Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixa o joinha aí no início do vídeo, tá bom? Pra me ajudar, pessoal. Ajudem no engajamento, ajudem com comentários também, para que a gente consiga alcançar aí um grande número de pessoas e transformar as suas vidas através dessas previsões aqui que ajudam muito a gente, né, de forma antecipada a conseguir usar os trânsitos astrológicos ao nosso favor, entendendo como nós seremos afetados negativamente e positivamente também, para que a gente consiga ornar aqui sempre as simbologias dos trânsitos e conseguir transformar essas simbologias em algo positivo para nossa vida, né? Sempre caminhando aqui em direção a uma vida melhor, a uma existência melhor, né, dentro do plano material. E hoje nós vamos falar sobre a entrada da Lilith no signo de Escorpião, uma entrada super potente. Eu mencionei no vídeo anterior sobre as previsões de maio, o quanto essa Lilith em Escorpião tá protagonizando bastante agora, né, neste mês de maio. É por conta desse posicionamentozinho no teu horóscopo que várias coisas vão surgir, várias inseguranças, frustrações, medos, ciúmes e coisas que a Lilith gosta às vezes de fazer a gente sentir um pouquinho, porque na verdade, o chamado da Lilith sempre é de empoderamento. Então, no final das contas, a conclusão de todos os ciclos da Lilith é sempre o empoderamento. E daí vai depender, né, de qual signo ela tá transitando pra gente entender a simbologia do empoderamento correlacionado à simbologia do signo. Agora estamos entrando numa temporada escorpiana, então é muita transformação, muita intensidade. É o momento realmente da gente abraçar as nossas sombras. É uma temporada em que a gente vai entender que o ser humano e o universo caminha, né, em encontro da sua luz e da sua sombra, o yin e o yang. Então, se você for uma pessoa super consciente, né, na sua vida, na sua trajetória, se você é aquela pessoa que realmente tem vontade de mudar, tem vontade de evoluir, você vai conseguir assim fazer todas essas transformações na sua vida e eu estou aqui para te orientar, tá bom? Caso você deseje fazer a sua consulta astrológica comigo, eu sempre deixo o link, tá bom, na descrição do vídeo e também nos comentários fixados onde você pode clicar. Você vai perceber que vai ter vários combos lá já direto para você e para finalização de compra, ou você também pode me chamar ali no WhatsApp, que tem um botãozinho ali no início do site, tá bom? Então você também pode tirar suas dúvidas de qual seria a consulta mais apropriada para o seu problema neste momento. E eu atendo em qualquer tipo de consulta astrológica, seja de sinastria, mapa astral, astrocartografia, eletiva. E inclusive você pode encontrar vários feedbacks de vários clientes que eu já tive dentro desse mesmo site, caso você ainda esteja aí com algum tipo de insegurança, tá bom, pessoal? A Lilith entrou no signo de Escorpião no dia 3 de março de 2025, então ela já tá aí já quase um mês transitando nesse signo. Provavelmente tudo isso aqui que eu já for citar nesse vídeo, vocês já estão sentindo muito forte dentro de vocês. Principalmente por conta dos trânsitos que vão acontecer agora nesse mês de maio. Vou deixar aqui também o link para vocês assistirem as previsões de maio. Então, essa entrada agora deste mês de maio tá fortalecendo muito aqui esses temas da Lilith, né? Como eu falei, ela tá sendo meio que a protagonista deste mês de maio, porque ela que vai trazer, assim, essas inseguranças à tona para que a gente consiga transformar certas áreas da nossa vida. E daí vai depender do teu ascendente, como eu mencionei bastante nesse outro vídeo. Então, vocês têm que entender que esse vídeo é um vídeo extremamente correlacionado com o vídeo de previsões de maio. Essa é a questão. Então, se você já assistiu as previsões de maio, esse vídeo aqui vai te orientar ainda mais para você conseguir entender essas inseguranças que podem estar surgindo para você aí nesses próximos meses, e daí você vai conseguir fazer uma correlação entre as duas interpretações, tá bom? E este ciclo da Lilith finaliza no dia 29 de novembro de 2025, onde ela entrará no signo de Sagitário. Então, para começar, eu sempre gosto de trazer tópicos positivos e negativos de todos os trânsitos, pois como eu mesma mencionei agora no início, na introdução desse vídeo, nós sempre temos o Yin e o Yang, e ambos entram aqui, né, em unissono dentro da sua convivência universal, porque nós somos feitos de luz e sombra também. E agora vamos para 10 tópicos
positivos sobre a entrada da Lilith em Escorpião. Coragem para encarar verdades cruas. Este é o momento onde nós vamos estar imbatíveis. Estaremos com uma capacidade de enfrentar situações e emoções muito intensas sem fugir. Então a gente vai estar meio sangue de barata também, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente quer entender a conclusão daquilo. A gente quer se permitir passar por essas transformações. Empoderamento através da vulnerabilidade, então a nossa força vai nascer muito da nossa capacidade de enfrentar as próprias sombras e da gente entender que nós não precisamos ser 100% good vibes a todo tempo e a todo momento também, porque muitas vezes esse nosso lado meio sangue de barata é um ponto muito positivo também pra gente, dependendo da situação intensa em que a gente está passando naquele momento. E esse é o simbolismo do signo de Escorpião, e a Lilith aqui vem muito a calhar também com esse simbolismo, né? Então a gente percebe que as sombras, elas de alguma forma precisam existir para que a luz também possa prosperar. Essa é a questão. Então, o signo de Escorpião, ele entende essa dualidade. Ele entende que o universo é feito dessas duas energias. E dentro desse período da Lilith em Escorpião, esse vai ser um tema profundamente trabalhado na gente. E lembrem-se que esse é o grande chamado da Lilith, o empoderamento. E vocês vão perceber que quando eu estiver falando sobre as sombras da Lilith, tudo isso que for acontecer, que vem muito das sombras da Lilith em Escorpião, vão precisar ser extremamente primordiais para que a gente consiga alcançar a luz. Então é através da insegurança da Lilith em Escorpião, das sombras que ela vai trazer pra gente, que a gente vai sentir, transmutar, que serão extremamente importantes para formar a base sólida que a gente chegou nesse patamar e agora a gente tem todas as qualidades para conseguir alcançar a luz desse posicionamento e usar isso ao nosso favor. Magnetismo, pessoal, as pessoas estarão com uma atração muito poderosa, um magnetismo que encanta as pessoas. Então, dependendo de em que área da vida você está recebendo a sua Lilith, entenda que agora essas áreas, esses temas onde você tem Escorpião, estarão com essa poderosa energia de você conseguir usar esse magnetismo, essa atração, esse mistério ao seu favor também, te trazendo muito empoderamento pessoal. Conexão com a sua intuição. Agora os nossos instintos estarão extremamente aflorados, quase mediúnicos mesmo, que vão guiar vocês através dessa nova jornada. Então, principalmente para os temas da casa onde você está recebendo essa Lilith no teu horóscopo agora, se você sentir qualquer tipo de intuição relacionada a essas áreas da vida, não fuja desse chamado, tá bom? Permita-se experienciar aquilo que ela tá te pedindo para você ir lá e fazer. Transformação pessoal constante. Então, ao longo desses meses, vocês vão perceber que vão passar por crises existenciais, né, em relação à casa onde vocês estão recebendo essa Lilith, e que vocês vão perceber esse empoderamento para realmente renascer das cinzas, sabe? Você vai perceber que estará se reinventando a cada tipo de crise que você for passar com esses temas da Lilith. Autenticidade emocional. Então estaremos passando por uma fase onde as pessoas querem ser mais transparentes com os seus sentimentos, sem medo de serem julgados pelas suas vulnerabilidades também. É literalmente esse teor de autenticidade emocional. E se você estiver vibrando muito na sombra, né, desse tópico específico, que seria ali, né, a gente tentar abafar os nossos reais sentimentos, a gente vai criar mágoas, né, a gente vai ficar ali naquela melancolia escorpiana que muitas vezes pode acontecer também. Então, tomem cuidado, né? Permitam-se ser vulneráveis. Isso não é de forma alguma sinônimo de fraqueza. Sexualidade consciente pode ser um período, né? Agora até novembro, em que vocês vão perceber que a libido, né, tá bem alta agora, principalmente agora com Marte em Leão. Então essa intensidade, né, da nossa sexualidade pode estar bem aflorada. Obviamente isso vai depender de muitas outras questões. Se a sua Lilith faz conjunção com Saturno, pode ser que você esteja recebendo uma baixa na tua libido, né? Então
tem sempre que acompanhar o teu mapa específico, teu horóscopo específico. A gente vai estar vivenciando os nossos prazeres sem culpa. E muitas vezes estaremos até bem suscetíveis, sabe? De uma forma que a gente acaba desenvolvendo certos fetiches, né? Acaba sentindo assim que esses temas estão mais aflorados realmente. O problema é quando nós nos tornamos animais também, tá bom? Então, se a gente se permitir realmente vivenciar qualquer tipo de fetiche que a gente tenha, a humanidade também entra em colapso, né? Vamos concordar. Da mesma forma que Escorpião é um signo extremamente estratégico. Então, também teremos autocontrole sobre impulsos destrutivos, seja através de desejos que a gente esteja sentindo ou também através da canalização da nossa raiva, o desejo de exercer poder sobre alguém ou ter poder sobre alguma determinada situação e canalizar tudo isso para algo que seja um pouco mais construtivo para a sua vida. Proteção energética natural. Então, a gente vai perceber que estaremos mais intuitivos nessa nova etapa agora da Lilith e, consequentemente, estaremos com o nosso olhar mais afiado para identificar e se afastar de ambientes tóxicos e manipuladores da nossa vida. E o poder de cura emocional que nós estaremos desenvolvendo, né, dentro de todas essas transformações que estaremos vivendo. Desta forma, conseguiremos tanto nos curar, né, entender que depois de todas essas crises de uma Lilith em Escorpião, a gente vai se sentir mais curado, mais forte, com mais vigor para ir para a próxima etapa da Lilith, assim como também teremos uma maior facilidade em ajudar os outros nesse processo também. Então, muito lindo todos esses significados de uma Lilith em Escorpião. E agora vamos para os tópicos negativos sobre a Lilith em Escorpião. Comportamentos manipuladores, então tentar controlar as pessoas de forma velada para você conseguir algo que você deseja, né? Eu falei muito sobre os desejos também, até no próprio tópico positivo, né, sobre a Lilith, ou até entrando muito em contato com comportamentos obsessivos, né? Então a gente às vezes pode ficar meio obsessivo por pessoas, por situações, às vezes até envolvendo ciúmes, e somos capazes de qualquer coisa pra gente conseguir o que desejamos. Ciúmes extremos e possessividade. Aqui a gente entra num tema bem profundo da Lilith, que é o medo da perda que a gente pode ter sobre alguém, mas que no fim das contas a gente acaba desenvolvendo esse comportamento ciumento e obsessivo, controlador, para que a gente não perca o controle desta relação e para que a gente ainda consiga manter essa relação. Então, o Escorpião é um signo fixo, né? Então, às vezes ele pode prolongar muito as finalizações de ciclos por conta dessa qualidade fixa que ele tem, né? Apesar de ser um signo super adepto a essas transformações. E o problema disso tudo é que no fim das contas a gente acaba desenvolvendo, né, todos esses comportamentos para conseguir manter aquela relação, mas que no fim das contas a gente só está sufocando aquela relação. Autossabotagem emocional. Então, muitas vezes a gente pode acabar entrando dentro de um comportamento onde a gente quer se destruir de uma certa forma, se menosprezar porque acredita, né, é uma crença limitante, não ser digno de amor ou de sucesso dentro da área em que você estará recebendo essa Lilith, dentro da área da vida, da casa, né, onde você estará recebendo essa Lilith no seu horóscopo. Você entenda, né, que isso é pura crença limitante sua, porque todos nós merecemos amor e sucesso, ok, pessoal? E muitas vezes, quando eu atendo em sinastrias, né, e eu normalmente sempre dou uma brifada ali nos mapas individuais do casal também, é nítido perceber quando a pessoa cria uma contextualização nos próprios relacionamentos para fazer aquilo não dar certo, né? Então, principalmente quando envolve a Lilith, uma Lilith na casa 7, por exemplo. Então, são pessoas que normalmente acabam achando que não são dignas de um amor verdadeiro, ou que as pessoas estão sempre sendo injustas com ela de alguma certa forma. E daí acabam criando uma contextualização dentro dos próprios relacionamentos
para poder justificar os sentimentos que ela está sentindo, né? E às vezes é pura paranoia, né? Então, tomem muito cuidado com esses tipos de comportamento nesses próximos meses. Apego a traumas e rancores, né, que podem surgir aí nesses próximos meses. A Lilith, ela naturalmente já tem uma dificuldade às vezes em perdoar. E em Escorpião isso se multiplica. Daí a gente entra num comportamento de ficar cultivando feridas antigas em forma muitas vezes de defesa. Então é aquela pessoa, não sei se vocês já conviveram com um escorpiano. Desculpa, né, escorpianos, adoro vocês, mas às vezes vocês são bem difíceis. A minha mãe é escorpiana, né, gente? E assim, morar com ela sempre foi uma enorme dificuldade na minha vida, porque por conta de questões de sinastria mesmo, mas são pessoas que quando estão muito na sombra, sabe, estão vibrando muito nessa sombra escorpiana, eles, cara, eles tiram do túmulo certas situações, sabe, de 1999, tu nem lembrava mais, tu já tinha perdoado, já amava mais ainda essa pessoa por poder passar por uma situação difícil, porque assim, dentro de um relacionamento, quando um casal passa por uma relação, por uma situação difícil, e eles conseguem pular esse obstáculo, é nítido que a relação fica fortalecida, né? Porque, poxa, a gente passou por essa situação tão difícil, mas a gente se perdoou, né? Não tô falando de traição, tá, gente? Mas a gente se perdoou e hoje em dia a gente consegue se relacionar melhor um com o outro e daí a relação se fortalece. O escorpiano, ele tem essa capacidade de destruir esse conceito, entendeu? Então, é de literalmente resgatar coisas de 1990, sabe? Como forma de defesa ou como uma forma de justificar alguma crença que ele tenha. Sabe? Tipo assim, ah, você tá falando que eu tenho esse comportamento, mas lá, não sei da onde, não sei das quantas, você também fez isso, sabe? É nesse sentido. Então tomem cuidado, pessoal, com essas sombras, né? Sombras que consequentemente nos geram mágoas e rancores, como eu falei lá nos tópicos positivos. Obcecar-se por controle, então aqui uma necessidade de ter tudo, né, sobre debaixo das suas asas, sobre todas as situações e todas as pessoas ao seu redor. Uso da sexualidade como arma. É isso mesmo que vocês estão ouvindo e por isso, né, que quando eu mencionei nos tópicos positivos, eu falei que aqui a gente se entregar pro desejo de forma muito intensa, né, pros nossos desejos pessoais que podem surgir agora, pode ser algo que não seja realmente tão positivo quando está nos seus extremos. Então, pode-se perceber nesses próximos meses que terão manipulações afetivas ou certos tipos de seduções para obter vantagem, sabe? Então, às vezes algum funcionário, por exemplo, teu, trabalha na tua empresa, começa a te seduzir, né? E daí você começa a ter um caso com essa pessoa e depois essa pessoa usa isso como arma, né, pra, né, tentar algum tipo de cargo na sua empresa, por exemplo. É raro, mas acontece sempre, né, pessoal? Quem já trabalhou aí em companhia sabe que isso é de praxe em qualquer empresa. Qualquer empresa tem um casalzinho ali, ou de chefes ou de funcionários, né, que tem algum tipo de relação. Ou às vezes não tem nem a questão da chantagem emocional. Mas se tem aqui, né, você ceder pelos seus desejos e você acabar atraindo pessoas que você ama, né, pessoas com quem você é casado ou casada. Então fica um alerta aí, né, qual que é o tipo de karma que você quer plantar nessa vida. E não me levem a mal, tá, pessoal? Eu atendo muitas pessoas, né, muitas sinastrias de pessoas que têm um certo envolvimento já em matrimônio, né? Só que o ser humano, ele sente uma natural atração por outras pessoas e isso é natural. A questão é a contextualização do teu envolvimento com essas pessoas, né? No fim das contas, nós sempre temos o livre-arbítrio, né? Então, se eu realmente acho que eu estou extremamente apaixonada por uma pessoa, vamos fazer isso da forma certa, né? Então, finalizando um ciclo para iniciar um novo. Um comportamento destrutivo e auto-infligido. Então, de você acabar mergulhando em certas relações tóxicas, em certos vícios, como um certo tipo de fuga emocional, né? Então, eu tô muito carente, então eu vou me relacionar com essa pessoa, por mais que seja uma relação super tóxica e nada a ver com os meus objetivos pessoais para minha vida, mas eu tenho essa carência, eu quero suprir isso, né? Os desejos sexuais também estarão muito aflorados, então às vezes é muito por conta só disso, sabe? Não é nem por um sentimento, por um amor genuíno.
E realmente qualquer tipo de vício que vocês tenham agora, nesse momento de Lilith em Escorpião, vocês vão perceber que isso vai ficar assim escancarado. É como se você não tivesse tanto controle, sabe, sobre o teu corpo. Não é um bom momento para você tentar parar de fumar, parar de beber. Pode ser um momento em que você perceba que isso tá piorando a tua situação agora, tá? Espera chegar uma Lilith em Sagitário. Acho que depois será um momento mais propício pra isso. Mas se você tentar fazer isso agora, vai ser escancarado assim que você não tem autocontrole e você nunca mais vai tentar, entendeu? Qualquer tipo de fetiche sexual também. Parece que você fica com mais vontade daquilo, né, com uma frequência muito maior. E é aquilo que eu mencionei, pessoal. O problema não é a gente ter vícios ou fetiches, isso é biológico muitas vezes. A questão é quando nós nos tornamos animais, tá bom? Desconfiança crônica, que seria aqui uma incapacidade de conseguir confiar nas pessoas, sempre esperando o pior, né? Sempre esperando ser traído ou enganado. E é aquilo que eu mencionei lá nos tópicos positivos, né? Quando a gente cria contextualizações para justificar os nossos sentimentos. Estaremos atraindo relações super kármicas, intensas, com pessoas que ativam certos traumas e karmas profundos nossos. E quando eu digo ativam, eu digo num sentido literal da frase. Então, vocês vão perceber que se vocês forem conhecer uma pessoa nesse meio tempo, e vocês estão sentindo essa intensidade com ela agora, podem fazer a sinastria de vocês, que vocês vão perceber os traumas e toda a questão kármica envolvida, tá bom? E para finalizar, o medo inconsciente da vulnerabilidade, né? De você ser transparente com os seus sentimentos, a ponto de blindar-se tanto que você acaba impedindo conexões reais com as pessoas. E como eu disse lá nos tópicos positivos, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Para quem tem ascendente em Escorpião, teremos uma belíssima Lilith aqui, passando pela sua casa 1 do mapa astral agora. E aqui, gente, é basicamente como se a gente tivesse um Plutão na casa 1, tá bom? Vocês vão perceber que vocês terão uma presença de peso. Vocês entram nos locais e vocês chamam a atenção. As pessoas querem saber quem você é, as pessoas querem ter intimidade com você. Você tem essa presença magnética e autêntica nos ambientes. E o poder pessoal de vocês, da forma como vocês se comunicam com o mundo mesmo, né? Que é esse ascendente. A forma como a gente gosta de ser visto pelo outro estará super inabalável, assim. Quase como se fosse uma muralha e as pessoas tivessem que escalar para conseguir estar à nossa altura, né? De tanta autoestima que a gente pode estar sentindo agora. Um vigor físico também muito presente, né? Vocês podem estar sentindo que vocês estão mais ativos fisicamente, com a libido mais alta também pode acontecer, tá bom? A questão é muito correlacionada aqui, né, com essa autoestima. Então acho que quanto mais ligados com a nossa autoestima a gente tá, mais vigor físico, libido, né, e vontade de fazer acontecer a gente tem. Uma coragem, né, de mostrar quem a gente é de fato, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo, isso é muito lindo, né? E uma intuição muito forte sobre quem as pessoas são de verdade. E o que elas querem com você. E sobre si mesma também, sabe? Você vai estar, assim, com um poder pessoal mais forte. Então, você sabe o que você quer, você sabe o que você deseja, você sabe como você vai conseguir alcançar isso. Como, quando, com quem, sabe? Então, as estratégias dentro da tua mente sobre como você vai alcançar os seus objetivos pessoais estão em clareza, sabe? Somente cuidado aqui com as vibes sombrias dessa Lilith, que seria uma obsessão, né, pelo controle da tua imagem, como as pessoas te enxergam, achando que consegue, né, projetar só aquilo que você deseja e não de fato as suas sombras, né? Até tuas próprias sombras estarão mais transparentes agora também, sabe? Mas talvez isso seja até um ponto positivo, porque as pessoas elas terão um certo medo, talvez, né, de te confrontarem, pode acontecer. Comportamentos de autossabotagem, né, autodestrutivos em relação ao teu próprio corpo podem surgir, né, em relação a vícios que você possa ter.
ou de você simplesmente ficar obcecada talvez por uma estética perfeita, também pode rolar. Cuidado com a postura muito defensiva, né, muito reativa, que é um pouquinho da sombra de Escorpião que eu falei bastante na introdução. No fim das contas, é somente um medo, né? Um medo da vulnerabilidade. Como eu falei, a vulnerabilidade não é fraqueza, não é sinônimo de fraqueza, tá bom? E é isso, pessoal. Meu nome é Camila Bratz. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? Deixem um like, deixem seu comentário para ajudar no engajamento aqui no canal. Se inscrevam para receber mais curiosidades sobre astrologia e até o próximo vídeo.